Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, esse é o meu desejo, que Deus em Cristo continue abençoando a tua casa, te fazendo prosperar, te dando saúde e abençoando a tua casa de uma forma muito abundante. Todas as vezes que você assistir esse vídeo, você vai estar ouvindo eu falar essas coisas, que esse é o meu desejo de coração. Que Deus abençoe sempre a tua casa e que Ele faça você prosperar em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Você que está chegando agora pela primeira vez e que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Flávio Lima, estou falando aqui direto dos Estados Unidos, do estado da Flórida, narrando um pouco da minha história, de como eu saí do bairro do Alto José Leal, da penúltima rua, da Igreja Católica, lá no Alto José Leal, e de como eu vim parar em São Paulo, de como eu cheguei em São Paulo, melhor dizendo, e como eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Tem vários vídeos aí no canal, se você quer conhecer a história, vai lá no vídeo 1, eu inicio contando um pouco da minha trajetória, de como eu superei as dificuldades que eu tive na minha infância e como Deus foi me guiando os meus passos, me tirando do Pernambuco, me levando para São Paulo, como foi a minha chegada em São Paulo, como foi o meu casamento. Tem tudo aí no canal. Se você gosta de ouvir histórias verdadeiras, aqui é o canal para você estar. Fica conosco que hoje eu vou estar iniciando mais um pouco da história para vocês. No vídeo anterior, eu contei como que eu estive crescendo ministerialmente, de como Deus começou a falar comigo acerca da minha saída do Brasil, as promessas feitas e como foi esses detalhes. Eu atendia um convite para ministrar e quando chegava lá, durante a ministração ou de pessoas particulares que andam com Deus, em oração, que oram muito, que buscam a face de Deus, que consagram a vida, que resguarda a sua vida do pecado, pessoas assim que se aproximavam de mim e falavam que Deus tinha uma chamada comigo ministerial. Até então essas pessoas me viam como um cooperador, mas diziam que Deus iria me fazer um pastor, que eu iria ser um pastor e que Deus tinha pressa em fazer essas coisas. Estava congregando no setor de Vila Gomecindo e Deus, como eu falei, começou ampliando o ministério, me fazendo ser um pouco conhecido, entre aspas, dentro do aspecto onde eu estava, não a nível mundial, mas a nível estado, aonde muitas pessoas que me ouviam pregar, que gostavam das ministrações, da forma que eu pregava, que eu entregava a palavra de Deus para a igreja, as pessoas foram me indicando para outros congressos, para outros eventos, e daí nós começamos a atender convites no interior de São Paulo, em várias cidades, muitas cidades. E daí outros convites foram surgindo e nós tivemos a oportunidade de visitar outros estados dentro do Brasil para pregar a palavra de Deus. Pois Deus me fez crescer. Lembra dos vídeos anteriores que eu falei que eu era muito tímido? Deus foi tirando essa timidez, me fazendo ser uma pessoa mais comunicativa. E é nesse período entre uma agenda e outra que eu atendia nas igrejas que Deus trazia pessoas até a mim e dizia que Deus iria me tirar do Brasil. Dentro dessas mensagens proféticas, havia sempre a orientação para que eu pudesse tirar o passaporte. Se você observar, você vai dizer, mas Deus ia falar para ele tirar o passaporte? Todo mundo tira passaporte sem Deus mandar. Existem casos e casos. Existem pessoas e pessoas. Deus estava falando para alguém específico para tirar o passaporte, pois ele iria fazer algo maior na vida dessa pessoa, que era o meu caso. Eu me recordo que Deus, pela sua bondade, falou comigo, dizendo que era para eu tirar o passaporte, pois haveria um convite para eu sair do país.
E aquilo eu guardava no coração, na certeza que Deus iria cumprir. E eu me recordo que Deus usou a irmã Amara em São Paulo, dizendo que Deus estava falando com ela para me dizer que eu tirasse o passaporte e que ele tinha pressa que eu fizesse isso. Daí eu entrei no site da Polícia Federal e tirei o passaporte, e o passaporte ficou guardado por 5 anos. Guardado 5 anos, guardado o passaporte. Mas Deus não tinha pressa. A pressa de Deus é diferente da nossa pressa. Quem sabe eu estou falando para alguém que tem uma chamada e que está inquieto, querendo que Deus faça as coisas no seu tempo. As coisas não vão acontecer no seu tempo, vai acontecer no tempo de Deus. E é melhor você descansar o coração e entender que as coisas funcionam dessa forma. Deus trabalha desta forma. O passaporte ficou 5 anos guardado, mas eu ia para atender as agendas numa outra cidade, num outro bairro, quando Deus usava pessoas diferentes falando a mesma coisa. Pasmem, as mesmas coisas que ele falava através de outras pessoas que não se conheciam, não se comunicavam, não conheciam uma a outra. Deus usava pessoas de lugares diferentes para falar sobre a minha saída do Brasil. Entre elas, Deus usando a irmã Amara. Outro dia eu encontrei com ela e ela olhou para mim, me cumprimentou e disse: por que você ainda não tirou o passaporte? Eu me refiro quando eu ainda protelei para tirar o passaporte. E eu olhei para ela e pensei: como é que ela está sabendo dessas coisas que eu não tirei o passaporte? E ela falou, Deus revelou para ela, porque Deus revela. Você que está ouvindo esse vídeo pela primeira vez, as coisas que eu estou falando aqui é do mundo espiritual. Não estou falando de coisas físicas, humanas, é de coisas espirituais. Deus, ele fala de forma muito profunda com aqueles que ele quer falar, alguma coisa que ele quer se expressar de forma específica. Ele é o nosso Pai, nós somos os seus filhos, e quando ele quer falar, ele fala a hora que ele quer, da forma que quer, da maneira que quer e usa quem quer. Ele é soberano e faz da forma que bem lhe entender. E ela, olhando para mim, disse: por que você ainda não tirou o passaporte? Deus não mandou você tirar o passaporte? E daí eu fui, dali para frente, entendendo que Deus estava renovando as promessas e o pedido. Eu fui lá e tirei o passaporte. Mas nesse período aconteceu rápido? Não. Como falei, o passaporte ficou guardado por 5 anos. E continuei ainda fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, dando aula na escola dominical, atendendo os convites, mas a esposa sabia de que Deus iria fazer um milagre nas nossas vidas, porque Deus estava sempre falando acerca disso. E foi nesse contexto, entre as minhas idas para o Pernambuco, que eu fui visitar um círculo de oração. Lembrando que em São Paulo, Deus já estava falando acerca da minha saída de forma muito profunda, em lugares diferentes, por pessoas diferentes. Fui visitar a minha mãe uma das vezes, e quando cheguei na cidade, me bateu um desejo de visitar o círculo de oração da Assembleia de Deus Ministério do Recife, a IEADPE, onde tem como seu presidente o pastor presidente Ailton José Alves. Fui visitar a congregação, a matriz de Bonança, que fica próximo da minha cidade, é uma cidade vizinha, descendo para o Recife. E quando cheguei lá, fui com alguns irmãos, entre eles o irmão Elber, um abraço para o Elber, irmã Mara, Samanta e Radassa, irmã Graça, enfim, todas as pessoas aí que nos conhecem aí do Recife. Chegando lá, fui para a última banca e me sentei lá, e depois fiquei lá assistindo o culto, cultuando com os irmãos, me apresentaram muito bem, e naquela ocasião tinha um irmão do Recife, estava um irmão do Recife,
nesse lugar, que não me conhecia, que não sabia de onde eu era até então. Depois foi que eu fui apresentado. Ele teve a oportunidade, e depois da oportunidade que ele foi se sentar, ele se sentou na minha frente, alguns bancos para frente da igreja. Preste atenção aos detalhes. Ele não me conhecia, não sabia de onde eu era, e naquela ocasião ele se levantou de onde ele estava e veio até onde eu estava. E quando eu estava ali sentado, ele virou para mim e disse sobre a minha saída do país. Fiquei olhando, não me admirei, porque Deus já estava falando acerca disso, e isso já era 2018. Já era 2018, quando Deus usou esse irmão e falou que eu me preparasse, pois eu iria sair do Brasil. Ele falou pertinho de mim, lá atrás, nas últimas bancas. Quem é de Bonança sabe, um abraço para todos os irmãos de Bonança, os amigos que eu tenho na cidade de Bonança. E naquela ocasião que ele falou mais algumas coisas sobre um convite que eu iria receber para sair do Brasil, e eu guardei no coração e ali fiquei. A dirigente naquela ocasião me apresentou, a irmã Fia, e me apresentou e me deu a oportunidade. Quando eu fui lá, li um versículo, me recordo que eu li um versículo, fui rápido na minha oportunidade e voltei e me sentei. Quando eu me sentei, ela foi para o microfone para dar continuidade ao trabalho, e eu me recordo que Deus estava confirmando naquela mesma tarde, naquela mesma ocasião, naquele mesmo culto, as palavras que aquele irmão havia falado perto de mim. Então eu não tenho dúvida de que Deus ele fala de forma clara, de que Deus fala com o católico, de que Deus fala com o desviado, de que Deus fala com o crente, de que Deus fala com quem Ele quer e a hora que quer e da forma que quer. E ninguém impede de Deus falar. Quando Ele quer falar para renovar promessas, Ele fala, e ninguém vai impedir dele fazer essas coisas. E eu me recordo que Deus usou a irmã Fia, dizendo que eu iria receber um convite. Quando eu chegasse em São Paulo, eu iria receber um convite para sair do país, e que eu aceitasse que ele estava nesse negócio. E eu me organizei ali, o culto terminou, fui lá cumprimentar, não contei detalhes para ela do que havia acontecido até então, eu me recordo que não contei detalhes. Me despedi dos amigos e voltei para São Paulo, e nesta ocasião que eu estava voltando, eu já estava justamente vivenciando essa experiência, né? De que Deus iria fazer esse acontecimento acontecer. Quando isso aconteceu, eu volto mais uma vez para o Pernambuco, e dessa vez já com o convite feito de um irmão que havia congregado comigo no Belenzinho, na sede do Belenzinho em São Paulo, com o pastor José Wellington. E naquela ocasião, aquele irmão sumiu, eu não sabia onde ele estava, e por ele sumir, eu não tendo mais contato com ele, um certo dia ele me manda uma mensagem. Ele me chama de crente, né? Ô crente! E essa é a forma que ele me trata. E nessa ocasião, ele começou dizendo onde que ele estava. Eu perguntei onde ele estava, ele falou que estava nos Estados Unidos. E eu fiquei sem entender o que ele estava fazendo aqui, e ele começou falando de como que era esse país, como que era viver fora do país. E naquela ocasião, ele fez o convite, né, para que eu viesse, se eu quisesse, ele me apoiaria para vir para cá, para os Estados Unidos. Nessa ocasião em que ele me faz o convite, eu já não estava mais em Vila Gumecindo. Eu já não estava mais congregando em Vila Gumecindo. Eu estava congregando, nesse período até então, com o pastor Fábio Tuponi. Um abraço, o pastor Fábio Tuponi, a sua esposa, a irmã Jailene. Já estávamos congregando com o pastor Fábio, como eu falei, e o irmão que nos fez o convite para poder aqui estar,
ele, conversando conosco, ele fez o convite para nós estarmos aqui. Eu me recordo que antes de chegar lá no setor onde o pastor Fábio Tuponi estava, nós congregamos no Belenzinho por mais de 2 anos. E lá congregamos com o pastor José Wellington e foi um período muito bom, de muito aprendizado, congregar na nossa sede da Convenção Geral em São Paulo. Foi nesse período que a gente já estava justamente vivenciando a quase saída do Brasil, pois quando o convite foi feito, eu precisei comunicar para a esposa, falando para ela que eu havia recebido esse convite, o que era que ela achava. E ela achou por bem de concordar e disse, se for para a gente ir, vamos. E daí entramos num acordo e daí precisávamos agora se organizar. Se organizar, essa é a verdade. Se organizar para sairmos do Brasil e precisava agora correr contra o tempo. Pois se havia uma organização para sair do Brasil, nós precisávamos nos organizar, pois ela estava trabalhando e eu também trabalhando e precisávamos nos desligar das nossas empresas que nós trabalhávamos, vale aqui ressaltar, para que a gente pudesse sair do país. Mas eu conto isso numa outra ocasião, no próximo vídeo, que você não pode perder como que foi essa preparação para poder aqui chegar. Te espero no próximo vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.